Olá, turma. Vamos começar agora a resolução da lista 2 de velocidade média. Novamente, eu reitero a importância de vocês terem tentado resolver essas questões antes de assistirem esse vídeo. Tentou fazer várias vezes, não conseguiu, assiste o vídeo. Tentou e conseguiu e quer ver se tem outra forma ou se a sua resposta está correta, então assista a esse vídeo. Nesse vídeo, iremos fazer a resolução da lista 2 de velocidade média. A questão 1 diz o seguinte: um ônibus partiu da cidade X às 7 horas e 30 minutos em direção à cidade Y, distante 405 quilômetros. Às 9h30, o ônibus chegou a uma lanchonete e ficou lá por 20 minutos. Finalmente, às 12 horas, chegou ao seu destino final. Qual foi a velocidade escalar média do ônibus em quilômetros por hora e em metros por segundo em todo o percurso? Essa parte ela é particularmente importante porque, embora ele tenha falado que houve essa pausa e tudo mais, ele nos dá, ele nos dá aqui na questão o tempo final e o tempo inicial. Vou apagar isso daqui. Então, ele nos dá duas informações importantes. Ele nos diz que a distância entre as cidades, que é a distância a ser percorrida, ΔS, ela é de 405 quilômetros. E o nosso ΔT, ele vai ser obtido subtraindo o horário de chegada pelo horário de partida. Então, vamos fazer 12 horas e 0 minutos menos 7 horas e 30 minutos. Vamos fazer essa subtração. Bom, da mesma forma que a gente subtrai números, a gente subtrai o horário, começando da direita para a esquerda. Então vamos começar dos minutos. Pois bem, 0 minutos não dá para subtrair 30 minutos. Então eu vou pegar aqui emprestado aqui do vizinho, ele vai ficar 1, e aí quando vier para cá, vem 1 hora. E eu preciso converter essa 1 hora para minutos. Quando ela vier para cá, ela vai vir como sendo igual a 60 minutos, porque 60 minutos é igual a 1 hora. 60 minutos menos 30 minutos dá 30 minutos. 11 horas menos 7 horas dão 4 horas. Ou seja, o nosso ΔT, que é o tempo total da viagem, é de 4 horas e 30 minutos. Pois bem, nós devemos então converter esse valor apenas para horas. Como vai ser isso? Pois bem, isso aqui vai ser 4 horas mais 30 minutos. Como 1 hora são 60 minutos, a conversão de minutos para hora é feita a partir de uma divisão. Então vai ficar 30 dividido por 60. Isso vai dar o resultado em horas. 30 para 60 é meio. Logo, o resultado vai ficar 4 horas mais meia hora. Então, o nosso ΔT vale 4,5 horas. Pois bem, o que ele quer na questão é calcular a velocidade escalar média do ônibus. Como fazemos isso? Através da nossa equação. Velocidade média é igual a distância percorrida dividido pelo tempo que eu gastei para percorrê-la. Eu tenho todas as informações no meu problema. Então, ΔS são 405 quilômetros e o ΔT são 4,5 horas. Pois bem, quanto que dá isso? 405 dividido por 4,5. Como tem essa vírgula, eu preciso multiplicar aqui ambos eles por 10 para eliminá-la. Eu vou ter que a minha divisão vai ser a mesma de 4.050 dividido para 45.
4 não dá, 40 não dá, 405. Então, vamos dividir isso daqui, vai dar 9. 9 vezes 45 é exatamente 405. Subtraindo, dá 0. Desce esse 0. Quanto que vai dar? 0. O resultado dá, então, 90. 90 o quê? Quilômetros por hora. Essa é, então, a nossa resposta da velocidade média em quilômetros por hora. Só que ele não quer só isso, ele quer também esse resultado em metros por segundo. Como que eu faço a conversão? Dividindo esse resultado da velocidade pelo fator 3,6. Então, 90 quilômetros por hora é a mesma coisa que 90 dividido para 3,6 unidade metros por segundo. E aí, do mesmo jeito, 90 dividido para 3,6. Tem a vírgula, multiplica por 10. 900 dividido para 36. Pois bem, 90. 90 dá para dividir? Dá. Dá 2 vezes. 2 vezes 36 dá 72. O resultado, a diferença, vai dar 18. Desce o 0. 180 para 36 dá 5. 5 vezes 36, 180. Resto 0. Então, o resultado são 25 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, encontramos a nossa resposta. A questão 2 diz o seguinte: um automóvel vai de P até Q com velocidade escalar média de 20 metros por segundo, e em seguida de Q até R com velocidade escalar média de 10 metros por segundo. A distância entre P e Q vale 1 km e a distância entre Q e R 2 km. Então aqui eu tenho a minha estrada. Eu vou ter aqui o ponto inicial, que é o ponto P. Eu vou ter aqui um ponto intermediário Q e o ponto final, ele chama de R. Então a distância de P para Q é 1 km e a distância de Q para R é 2 km. Cada um desses trechos ele percorreu com velocidades diferentes. Evidentemente, levou tempos diferentes para percorrer essas distâncias. Ele vai querer o seguinte: qual é a velocidade escalar média em todo o percurso em metros por segundo? Pode ser que o aluno pense o seguinte: eu tenho um trecho com 20 metros por segundo, outro trecho com 10 metros por segundo, vou somar 20 com 10 e dividir por 2, porque eu estaria tirando da média. E ele vai obter o resultado de 15 metros por segundo. Este resultado está errado, pessoal. Não é assim que a gente faz, porque justamente esses espaços aqui, essas distâncias percorridas, não são as mesmas. Já começa errado por aí. Como que a gente vai fazer isso? Ora, simples, pela nossa fórmula. Eu tenho que saber a distância percorrida e saber o tempo que eu gastei para percorrê-la. Pois bem, esse trajeto aqui, de P para Q, eu gastei um tempo T1. Esse trajeto de Q para R, eu gastei um tempo T2. Afinal de contas, são distâncias diferentes e velocidades diferentes. Quanto que vai ser o meu T1? Pois bem, nós sabemos lá da fórmula que a velocidade ela é ΔS sobre ΔT. Pois bem, nesse trajeto 1, a minha velocidade ela foi de 20 metros por segundo. Por enquanto, eu vou omitir as unidades. Aí no final, eu tenho que lembrar de colocar a unidade correta. 20 metros por segundo. Pois bem, qual foi a minha distância percorrida?
No trecho 1 foi de 1 km. Só que como a velocidade está dada em metros, eu tenho que converter essa distância. E a gente sabe que 1 km equivale a 1000 metros. Pois bem, então nosso ΔS ele vale 1000, porque está em metros. E o nosso tempo, ΔT, o tempo que vai de P até Q, ele vale T1. Pois bem, T1. Daqui a gente consegue encontrar que o nosso T1 ele vai ser igual a 1000 dividido para 20. Ou seja, esse nosso resultado ele vai dar 50, como a unidade de velocidade é metros por segundo, o tempo vai dar em segundos. Então, nesse trecho de P para Q, esse trecho inicial, ele levou 50 segundos. No segundo trecho, vou até colocar aqui a identificação, no trecho PQ, deu isso daqui. Já no trecho QR, nós vamos ter a nossa velocidade, novamente vai ser a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrê-la. A nossa velocidade no trecho 2, ela foi de 10 metros por segundo. Então 10 é igual. O nosso ΔS, que é a distância agora entre Q e R, vale 2 km. Ou seja, 2.000 metros. 2.000 metros. E o nosso tempo vai ser o T2. De forma totalmente análoga, o nosso T2 então vai ser 2.000 dividido para 10 e dá 200 segundos. Logo, nosso ΔT total, vou escrever até aqui, total, o tempo total gasto, ele vai ser a soma desse com esse. Ou seja, vai ser 50 segundos mais 200 segundos. O resultado, então, dá 250 segundos. Mas, então, qual vai ser a velocidade média nesse trajeto? A velocidade média ela vai ser ΔS sobre ΔT. O nosso ΔS é a distância total entre P e R. Ela vai valer 1 mais 2 km, ou seja, 3 km, que vai ser 3.000 metros, dividido pelo tempo total gasto, que são de 250 segundos. 250 segundos. Essa divisão dá exatamente 12 unidades de medida metros por segundo. Ou seja, fica constatado que não era apenas somar os dois valores de velocidade e dividir por 2. O resultado são 12 metros por segundo. A questão 3, ela vai nos dizer o seguinte: o motorista de um automóvel deseja cumprir um trecho de 40 km com velocidade escalar média de 80 km por hora. Pois bem, se nos primeiros 15 minutos ele mantiver velocidade escalar de 40 km por hora, qual deve ser a velocidade escalar média no trecho restante, de modo que ele consiga atingir o seu objetivo? Qual é o objetivo dele? Percorrer os 40 km com essa daqui, 80 km por hora, sendo a sua velocidade média. Pois bem, como faremos isso? Vai ser o seguinte: nós temos aqui uma reta, vai ser o nosso trecho. Ele foi daqui do começo até algum ponto inicial, até algum ponto intermediário, perdão, percorrendo uma distância d1, e ele levou então um tempo t1 para fazê-lo. Esse trecho inicial aqui, ele fez na velocidade de 40 km por hora. Ok. Já o segundo trecho, é o trecho final, ele vai percorrer uma distância d2 e vai levar um tempo t2. Eu não sei ainda quais são esses valores. Contudo, eu sei que o objetivo
é percorrer 40 km com uma média de velocidade de 80 km por hora. Ou seja, eu sei qual é o tempo máximo que eu tenho disponível para isso. Pois bem, eu sei que a velocidade ela é ΔS sobre ΔT. Ou seja, o nosso ΔT é o tempo total disponível, ele vai ser igual a ΔS sobre a velocidade. O nosso ΔS são 40 km, e a nossa velocidade média desejada são 80 km por hora. Pois bem, 40 sobre 80 dá meio. Quilômetro simplifica com quilômetro. E aí vamos ter o resultado como sendo 0,5 horas. Bom, meia hora, a gente sabe que cada hora tem 60 minutos. Então isso vai ficar 0,5 vezes 60 minutos. Então nosso tempo total dá 30 minutos. Então nosso T1 mais o T2, que vai dar o tempo total, é de 30 minutos. Contudo, no exercício ele já me disse que o primeiro trecho ele percorre em 15 minutos, ou seja, T1 ele vale 15 minutos. Se T1 mais T2 dá 30 e o T1 vale 15, então o T2 também vale 15 minutos. Pois bem, agora nós sabemos exatamente o tempo disponível para o segundo trecho do caminho. Pois bem, contudo, eu não sei ainda quanto que vale T1, que foi o trecho inicial. Mas eu sei qual foi a velocidade e eu sei qual foi o tempo. Então, pois bem, a velocidade no trecho 1, ela vai ser a distância percorrida no trecho 1 pelo tempo gasto no trecho 1. Portanto, a nossa distância 1, ela vai ser igual a velocidade 1 vezes o tempo 1. A minha velocidade inicial ali no trecho 1 é de 40 km por hora. 40 km por hora. E o nosso tempo T1 vale 15 minutos. Então, 15 minutos. Contudo, eu tenho que converter para hora. Afinal de contas, a unidade de medida aqui está em horas. Como cada hora são 60 minutos, então a nossa conversão ela fica como sendo 15 dividido para 60. E o resultado dá em horas. Hora simplifica com hora. E aí a gente tem aqui como resultado a nossa distância total percorrida inicialmente, que dá de 10 quilômetros. Pois bem, então, no trecho 1, eu percorri 10 quilômetros. Se o total são 40 quilômetros, então D2 tem que ser igual a 40 menos 10, que dá 30. Então, nosso D2, que é a distância a ser percorrida ainda, é 40 quilômetros menos 10 quilômetros, ou seja, 30 quilômetros. E eu sei que eu tenho 15 minutos para percorrer essa distância. Então, nossa velocidade 2, que é o que a gente quer encontrar na questão, ela vai ser a distância 2 dividido pelo tempo 2. A nossa distância 2 são 30 quilômetros e o nosso tempo 2 são 15 minutos. Novamente, como a gente quer converter para horas, eu dividir por 60 e o resultado vai dar em horas. Divisão de frações, repete a primeira, então fica 30 vezes o inverso da segunda, 60 dividido por 15. O resultado tem que ser uma velocidade quilômetros por hora. Pois bem, podemos simplificar o 15 com o 30. Aqui vai dar 2. 2 vezes 60 dá 120. Ou seja, se eu percorrer durante 15 minutos com a velocidade de 40 km por hora, eu precisarei percorrer o restante a 120 km por hora
para bater a minha meta de percorrer todo o trajeto em uma velocidade de 80 quilômetros por hora. A questão 4, ela diz o seguinte: um motorista pretende percorrer uma distância de 200 quilômetros em 2 horas e 30 minutos. Por dificuldades no tráfego, ele teve que percorrer 25 quilômetros, à razão de 60 quilômetros por hora, e 20 quilômetros, à razão de 50 quilômetros por hora. Que velocidade média ele deve imprimir ao veículo no trecho restante para chegar no tempo previsto? Pois bem, primeiro eu tenho que saber qual é o tempo total que eu tenho disponível para percorrer essa distância toda. Por quê? Aqui no meu cenário, novamente eu vou ter aqui a minha estrada. Ele vai sair desse ponto inicial aqui. Ele vai levar um tempo T1 para percorrer uma distância D1. Vai levar um tempo T2 para percorrer uma distância D2. E no final de tudo, ele vai percorrer uma distância D3 a um tempo T3. Pois bem, eu sei que o tempo T1 e o tempo T2 mais o tempo T3 não podem passar do tempo total previsto da viagem, porque é isso que ele quer na questão. Só que na questão ele já me diz que a ideia era percorrer os 200 quilômetros em 2 horas e meia, ou seja, eu tenho como obter o tempo total da minha viagem. Então, como que eu vou descobrir o tempo total? Ora, eu não preciso descobrir. Já me deu na questão o tempo previsto da viagem. Nosso tempo total ele tem que ser igual a 2,5 horas. Ok. Como eu vou descobrir então o tempo T1 e o tempo T2? Com a informação da velocidade e das distâncias que ele me deu. A gente sabe que a velocidade P1, que é do trecho 1, vai ser a distância 1 dividido pelo tempo 1. Assim, o nosso tempo 1 vai ser igual à distância 1 dividido pela velocidade 1. A distância 1 é de 25 quilômetros e a velocidade desse trecho foi de 60 km por hora. As unidades de quilômetros se simplificam. 25 dividido para 60, eu vou apenas simplificar esse resultado por 5 no numerador e no denominador. E então nós teremos que o nosso tempo T1 vale 5 dozeavos da hora. Então, esse aqui é o nosso tempo T1. De forma totalmente análoga, a nossa velocidade 2 ela vai ser a distância 2 dividido pelo tempo 2, que é o tempo gasto para percorrer essa distância. Assim, o nosso tempo 2 vale a distância 2 dividido pela velocidade 2. Esse segundo trecho ele foi de 20 km de distância a uma velocidade de 50 km por hora. Novamente, as unidades de quilômetros se simplificam. A gente pode simplificar o resultado por 10 no numerador e no denominador e obter como 2/5 sendo a resposta para o tempo gasto em 2. Pois bem, o tempo gasto nos dois primeiros trechos vai ser então a soma T1 mais T2. T1 vale 5 dozeavos da hora e o tempo 2 vale 2/5 da hora. Soma de frações, eu tenho que igualar os denominadores. Para isso, vou calcular o mínimo múltiplo comum de 5 e 12. Eu já decompô-lo em números primos. 2. O 5 não divide, dá 6. Por 2 de novo, 5, 3. Por 3, 5, 1. E por 5, 1 e 1. O resultado dá então 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então, nosso resultado vai ter como denominador 60. Unidade medida, hora. 60 dividido para 12 dá 5, vezes 5, 25, mais. 60 dividido para 5 dá 12, vezes 2,
24. 25 mais 24 dá 49/60 da hora. Ou seja, o tempo gasto no trecho 1 e no trecho 2 totaliza 40/60 de 1 hora. Pois bem, vamos então agora descobrir o tempo que nós temos disponível para percorrer o trecho 3, que é o resto do trajeto. Qual vai ser esse tempo? É o nosso trecho 3, ele vai ser 2,5 horas, porque é o nosso tempo total, menos o tempo gasto em 1 e 2, que deu 49/60 da hora. Pois bem, 2,5 é a mesma coisa que 5 dividido para 2 da hora, menos 49/60 da hora. Como 60 é par, o MMC de 2,60 vai ser o próprio 60. Nós temos aqui, então, que o nosso resultado vai ser 60 dividido para 2, 30, vezes 5, 150, menos o 49. Ou seja, o tempo disponível é 101/60 horas. Mas é o tempo que eu quero? Não. Eu quero a velocidade. Assim, a nossa velocidade ela vai ser a distância É isso que nós queremos? Não, nós queremos a velocidade no terceiro trajeto. Então, a velocidade d3 ela vai ser a distância d3 dividido pelo tempo d3. Ora, qual é a minha distância d3? Ela vai ser a distância total que eu tinha que percorrer, que era de 200 km, menos d1 e d2. d1 vale 25 e d2 vale 20. Então vai ficar 200 menos 25 menos 20, que é quilômetro. E o D3 vai ser 101 dividido para 60. Então a unidade vai ficar quilômetros por hora. Pois bem, 200 menos 25 menos 20 dá 155. Divisão de frações, repete o primeiro e inverte o segundo. Unidade medida, quilômetros por hora. Fazendo essa multiplicação e essa divisão, a gente obtém um valor aproximado de 92 km por hora. Isso significa que se eu fizer o meu primeiro trecho de 25 km a uma velocidade de 60 km por hora e o segundo trecho de 20 km a 50 km por hora, o meu terceiro trecho, que vai ser o restante do caminho, para que eu não passe da hora prevista, deve ser percorrido a uma velocidade de 92 km por hora. A quinta e última questão, ela vai dizer o seguinte: a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica SA, está testando seu novo avião, o EMB 145. Na opinião dos engenheiros da empresa, esse avião é ideal para linhas aéreas ligando cidades de porte médio e para pequenas distâncias. Conforme anunciado pelos técnicos, a velocidade média do avião é de aproximadamente 800 km por hora no ar. Qual será o tempo gasto para um percurso de 1.480 km? Bom, essa é de longe a questão mais simples da lista, que vai ser apenas uma aplicação imediata da nossa fórmula. A velocidade média ela vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrê-la. Ele me diz, no exercício, que a velocidade média é de 800 km por hora.
ele diz que o percurso tem 1.480 quilômetros. E eu devo determinar o nosso tempo gasto para percorrer. Quilômetro simplifica com quilômetro. E aí nós temos então que o nosso ΔT vai valer 1.480 dividido para 800. Unidade de medida, hora. Agora é um trabalho apenas de simplificar. Eu posso simplificar por 10 em cima e embaixo. Posso simplificar por 2, porque ambos os resultados são pares. 148, perdão, dividido por 2 vai dar 74. 80 por 2 dá 40. O resultado é em horas. Ainda dá para simplificar por 2. O resultado, 74 dividido para 2 dá 37. 40 por 2 dá 20. O resultado em horas. Embora o número de cima não seja par, eu ainda posso simplificar por 2. 37 dividido para 2 dá exatamente 18,5. Isso aqui dividido por 20 por 2 e dá 10. Resultado em hora. Divisão por 10, a gente vai voltar a vírgula para a esquerda uma casa. O resultado dá 1,85 horas. Agora eu preciso converter essa fração de hora para minutos. Como que eu faço isso? Pois bem, o nosso ΔT, ele vale, como a gente acabou de encontrar, 1 hora mais 0,85 da hora. Como cada hora tem 60 minutos, então vamos ter que vai ficar 1 hora mais 0,85 vezes 60 minutos. 0,85 vezes 60 dá 51. Logo, 1 hora mais 51 minutos. Então, o nosso ΔT, que seria a resposta que o exercício quer, é de 1 hora 51 minutos, como sendo o tempo necessário para que esse avião percorra essa distância nessa velocidade. Então é isso, turma. A gente fica aqui com a solução da lista 2. Eu espero que vocês façam todos esses exercícios, refaçam, se necessário, várias vezes, até que fique claro as ideias. No mais é isso, e a gente se vê na próxima lista de movimento uniforme.